começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre trabalho infantil. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e garante, entre outras coisas, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à segurança. Para as crianças, a garantia destes direitos significa uma infância plena, protegida e livre de trabalho. E para falar sobre a proibição do trabalho infantil, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Rafael Marques, procurador do Trabalho e coordenador nacional de combate ao trabalho infantil do Ministério Público do Trabalho. Também vamos conversar com a socióloga Isa Oliveira, que atua há mais de 10 anos na área de proteção à infância e é secretária executiva do Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Rafael, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que caracteriza o trabalho infantil. O trabalho infantil é toda a prestação de serviço realizada por crianças e adolescentes. Há possibilidade de que esse trabalho infantil seja um trabalho infantil proibido e há possibilidades em que esse trabalho pode vir a ser permitido. A Constituição Federal reza que é proibido qualquer tipo de trabalho para menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade. É preciso notar também que a partir dos 16 anos esse tipo de trabalho é permitido ao adolescente desde que seja feito de maneira protegida, desde que não seja realizado em período noturno, em atividades perigosas, em atividades insalubres ou ainda prejudiciais ao desenvolvimento ético e moral daquele adolescente. Doutora Isa, que tipo de consequência psicológica e física trabalhar traz para uma criança? Olha, eu só gostaria de complementar, porque há muita confusão. As pessoas acham que se o trabalho não for remunerado, não é trabalho infantil. Pode ser remunerado ou não. Ele pode ser para o próprio consumo ou não. Continua sendo trabalho infantil. Continua sendo trabalho infantil exatamente porque ele vai trazer para o desenvolvimento pleno dessa criança inúmeras consequências. Consequências físicas que podem resultar em doenças que não vão aparecer de imediato, mas vão surgir muitas vezes na idade adulta. Por exemplo, transportar uma carga acima, né, um peso acima das possibilidades daquela criança em razão do seu desenvolvimento físico, porque ela está em desenvolvimento. A exposição dessa criança e desse adolescente a agrotóxico pode trazer, né, sérias e graves doenças. E psicológica, por exemplo, traz para a criança uma baixa estima. Certo? Ela realmente e torna a criança um adulto antes do tempo. Ela, então, perde o direito à ludicidade, à brincadeira, a criar, a pensar, e isso torna essa criança uma criança triste, uma criança que não tem uma infância, e isso vai comprometer o desenvolvimento não só físico dela, mas o psicológico, o cognitivo dela e muitas vezes também o desenvolvimento moral. E apesar de proibido, como a gente já viu aqui, e amplamente combatido, o trabalho infantil é uma realidade no país. O número de meninos e meninas que estão nesta situação diminuiu, mas ainda é alarmante. Campanhas tentam conscientizar a população para os efeitos deste tipo de exploração. Uma triste realidade atinge crianças e adolescentes em todo o país. 3,5 milhões de meninos e meninas, entre 5 e 17 anos, são submetidos ao trabalho infantil. O levantamento feito pelo IBGE em 2012 mostra que a grande maioria, cerca de 3 milhões, tem entre 14 e 17 anos de idade. Outros 473 mil têm entre 10 e 13 anos. E foram encontradas ainda 81 mil crianças entre 5 e 9 anos nesta situação. Em todas as faixas de idade, os meninos são maioria, e a média é de 27 horas e meia de trabalho por semana. A estimativa aponta que houve uma diminuição de mais de 5% em relação a 2011, o que significa 156 mil crianças a menos submetidas ao trabalho. Mas a redução ainda é pequena, é preciso fazer muito mais. E na luta contra a exploração de meninos e meninas, o Judiciário foi buscar a ajuda de personagens bem conhecidos. A Turma da Mônica entrou em ação para explicar o que é o trabalho infantil e quais são os direitos e deveres dos menores. A revista em quadrinhos mostra que este tipo de trabalho não deve existir nem de brincadeira e que todas as histórias com crianças e adolescentes
devem ter um final feliz. Doutor Rafael, e essas campanhas de conscientização têm surtido efeito? É possível dizer que sim. Essas campanhas, elas focam numa das causas que permitem a permanência dessa realidade perversa para o futuro de crianças e adolescentes. Ela busca desconstruir um mito que é muito comum na sociedade, no sentido de que trabalho é bom, especialmente se for uma criança pobre, se for uma criança excluída. Ela, então, procura demonstrar os prejuízos dessa violação de direitos, dessa grave violação de direitos, porque se está diante de um direito fundamental ao não trabalho, previsto no artigo 7º da Constituição, e visa, então, a plantar essa noção, essa percepção na sociedade de que trabalho é perverso e prejudica, sim, a saúde, o lazer, a convivência familiar e comunitária, a formação educacional de todos aqueles que se dedicam precocemente ao mundo do trabalho. E, então, focando neste lado da perversidade do trabalho infantil, visa a tornar a sociedade um agente de denúncia. O trabalho infantil hoje, em grande parte da sociedade, ainda é visto como algo normal ou como um mal menor. Mas é preciso que se diga que o trabalho infantil é a porta de entrada de inúmeras outras violações. Crianças e adolescentes, só por um dado, adoecem e morrem no trabalho 3 vezes mais do que um adulto. É preciso parar e pensar que trabalho infantil ofende, primeiramente, a vida dessas crianças. E as campanhas focam nisso e visam mostrar à sociedade estes prejuízos e transformá-la num agente de denúncia. Doutora Isa, e é importante também sensibilizar as próprias crianças e adolescentes de que elas não podem trabalhar? Sem dúvida, é sensibilizar, informar, né, as crianças, os adolescentes, as famílias, os educadores, os agentes de saúde, os gestores públicos, os conselheiros de direitos e tutelares, a sociedade em geral. Há uma naturalização, como o doutor Rafael já informou, muito ainda forte na sociedade. Há segmentos que acham que para a criança de família pobre, excluída, a única opção é trabalhar. E isso precisa ser desmistificado, desnaturalizado, porque é importante. E as crianças são importantes aliadas, né? É preciso ouvir as crianças, né? É preciso promover a participação de adolescentes e das crianças na elaboração das políticas públicas, na discussão das medidas que estão sendo adotadas no Brasil para protegê-las dos riscos, né, de uma inserção precoce no mercado de trabalho. E o que tem sido feito, então, doutor Rafael, para poder proteger essas crianças? O Ministério Público tem batido muito na implementação, na criação de políticas públicas que visem identificar essas crianças, que visem resgatar essas crianças da situação de trabalho, atender a estas crianças e as suas famílias em programas de saúde, de assistência social, em programas de geração de emprego e renda, para que assim possa desaparecer as causas que impelem o trabalho precoce. O Ministério Público também atua responsabilizando todas aquelas pessoas físicas ou jurídicas que atuam explorando o trabalho de crianças e adolescentes, que se valem dessa perversa forma de trabalho. E aí responsabiliza aplicando-lhes perversas, grandes punições pecuniárias para que possa desestimular essa prática que é proibida por lei. Quer dizer que a empresa, então, que for pega empregando alguma criança ou adolescente fora da lei, é punida. Exatamente, ela está sujeita a uma punição administrativa que é aplicada pelos auditores fiscais do trabalho e está sujeita também a uma persecução judicial, está sujeita a um processo judicial no bojo do qual pode-se apenar ainda mais esta empresa, ainda mais esta pessoa, através da imposição de danos morais coletivos. Essa tem sido a tônica de atuação do Ministério Público do Trabalho. Além dele focar no aspecto preventivo, divulgando campanhas como a do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, da qual a Isa é secretária executiva, não só nesse lado sensibilizador, ou nesse lado de conscientização, mas também atua reprimindo, responsabilizando a sociedade e cobrando do poder público a implementação de políticas públicas que deem conta dessa realidade. Como é que tem sido a ação do Fórum, doutora Isa? O Fórum é um espaço político com voz própria, né, de
sensibilização, mobilização de todos os atores institucionais envolvidos com o tema do trabalho infantil. Então, o Fórum tem articulado esses atores no sentido de contribuir na formulação das políticas públicas, de cobrar do poder público através do seu controle social e defende o Fórum que a centralidade do enfrentamento ao trabalho infantil tem que estar na educação. Nós precisamos prevenir que mais crianças e adolescentes entrem no mercado do trabalho precocemente. Então, é preciso que se dê e garanta a todas as crianças e adolescentes das cidades e do campo uma escola de qualidade em tempo integral, como uma estratégia importante de garantir o direito à educação e à aprendizagem, que é fundamental para essa faixa etária da qual nós estamos tratando, né, como forma de prevenir e de realmente retirar as crianças que estão em situação de trabalho infantil. E já garantindo o rompimento aí do ciclo da pobreza, porque o trabalhador infantil hoje, na sua grande maioria, ele tem um baixo rendimento escolar, muitas vezes abandona a escola, portanto, e acaba ficando sem perspectivas no torna-se futuro, né? um adulto que vai se inserir no mercado de trabalho na informalidade ou em atividades precárias e vai constituir novas famílias que vai realmente colocar no mercado de trabalho precocemente os seus filhos. Então, é preciso romper com este ciclo. E esse rompimento, ele tem na educação a principal estratégia, não é a única. É importante também o apoio às famílias, a inclusão das famílias em programas de geração de emprego e renda, incentivar os adultos da família a elevar a sua escolarização. Famílias cujas pessoas de referência têm mais escolaridade, as crianças são mais protegidas e correm menos risco de se inserir no mercado de trabalho precocemente. Aquelas crianças que a gente vê no sinal, por exemplo, vendendo doce, vendendo bala. Isso também é trabalho infantil, né? Sem dúvida nenhuma, é um trabalho infantil definido no Brasil pelo decreto 6481 de 2008 como uma das piores formas, porque aquela criança que está, aquele adolescente, né, com menos de 18 anos, estão nessa situação de trabalho, eles estão expostos a intempéries, a riscos de um acidente e muito mais sério do que isso. É aí que as redes de crime organizado aliciam essas crianças e adolescentes para a prática de pequenos furtos e são também aliciados não só para prática de furtos, mas para o uso, tráfico de drogas e para a exploração sexual. Então, o trabalho infantil nas ruas é realmente uma pior forma e nós precisamos estar atentos. Não comprar o que as crianças e adolescentes estão vendendo, denunciar ao Ministério Público, ao conselheiro tutelar, para que aquelas crianças sejam ali identificadas, atendidas e os encaminhamentos sejam dados. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são a socióloga Isa Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, e Rafael Marques, procurador do Trabalho e coordenador nacional de combate ao trabalho infantil do Ministério Público do Trabalho. No programa de hoje estamos conversando sobre trabalho infantil. E desde 1990, o Brasil conta com a Lei 8.069, mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, que define quais são os direitos e como eles devem ser tratados. A lei proíbe qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade e determina que a proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto neste estatuto. Doutor Rafael, a lei fala no trabalho como aprendiz. De que forma que isso funciona na prática? A aprendizagem é um contrato especial de trabalho, em que o aprendiz é um empregado especial com proteção e direitos trabalhistas, além de proteção previdenciária contra acidentes de trabalho, trabalha na empresa uma parte da sua jornada de trabalho e a outra parte frequenta um curso de formação profissional, um curso de aprendizagem, que é fornecido geralmente pelo SENAC, pelo SENAI, pelo SENAR, pelas entidades do Sistema S, que nós chamamos, ou por entidades profissionalizantes sem fins lucrativos, devidamente habilitadas para essa prática perante o Ministério do Trabalho e Emprego. Portanto, a aprendizagem, a partir dos 14 anos, oferece uma oportunidade de profissionalização